quero que você faça um exercício agora. Um exercício bem rápido, mas muito honesto. Feche seus olhos por 2 segundos e pensa numa mulher que você olha e na hora, automaticamente, vem na sua cabeça. Ela tem muito estilo. Gente, pode ser alguém que você conhece pessoalmente, pode ser alguém que você acompanha na internet, pode ser uma referência ali que você admira há anos. Agora me responde com muita sinceridade. Você consegue descrever o que ela tá usando nessa imaginação? A maioria das pessoas não consegue. E isso é exatamente o ponto. Quando você pensa numa mulher, num homem, o que aparece primeiro não é a roupa que a pessoa usa, é a pessoa. É uma sensação, é um nível de presença, de coerência, de algo que você não consegue nomear com precisão, mas que você reconhece imediatamente. A roupa tá lá, mas ela está em segundo plano. E agora faça o exercício contrário. Pense em alguém que você olha e pensa, ela tá bem vestida hoje. Você nota a diferença? Essa segunda pessoa, você consegue descrever o look dela. Você lembra de uma peça específica, de uma tendência que você ligou os pontos, o que ela estava usando, de um item que você, inclusive, já viu em outra pessoa. A roupa está em primeiro plano e ela em segundo. Essa diferença entre você ver a pessoa primeiro ou ver a roupa primeiro é o que separa quem tem estilo de quem segue tendência. E hoje eu vou te mostrar por que essa diferença existe, como que ela é construída e o que você precisa mudar para passar de um lado pro outro. Se você gosta de moda inteligente, eu posso assim te garantir que você vai amar esse vídeo e que você sairá muito mais rico do que entrou. Então, se eu fosse você, já colava comigo até o final, que você não irá se arrepender, porque esse é o melhor canal de moda do Brasil. Bora lá falar de moda inteligente comigo! Antes de qualquer coisa, eu preciso contar algo pra vocês sobre a indústria da moda que vai mudar, gente, juro, completamente a forma como você consome conteúdos de moda a partir de hoje. A indústria da moda, e aqui eu incluo marcas, algoritmos, influenciadores e toda a cadeia de conceito que vocês já sabem, né, que existe ao redor disso. Tudo que a gente fala de moda não lucra do seu estilo. Eles lucram, né? Eu até vou me colocar, nós lucramos através da sua insegurança. Calma, antes de você ficar confusa, deixa eu te explicar o mecanismo. Quando você tem um estilo próprio, consolidado, reconhecível, você acaba comprando menos. Por quê? Você sabe o que funciona pra você, você não precisa de cada tendência nova pra se sentir ali atual, você acaba tendo mais critério. E sabe o que o critério é? Ele é o inimigo do consumo impulsivo. Então, quando você não tem um estilo próprio, quando você depende de tendências ali pra saber o que usar ou pra onde você quer ir com o seu estilo, quando você se olha no espelho e você não tem clareza sobre o que você está usando ou sobre o que você está comunicando, é também quando você se sente que seu guarda-roupa ficou velho a cada nova estética e tendência de mercado. E quando tudo isso acaba acontecendo na sua vida, o que você acaba fazendo? Comprando mais. Muito mais. Você é o cliente perfeito do sistema. Nos últimos anos, esse mecanismo foi acelerado a uma velocidade que não tem nenhum precedente histórico. É a primeira vez que isso acontece. Por quê? Antigamente, o ciclo de tendências durava ali de 5 a 10 anos até 20 anos. E uma macro tendência, ela durava, gente, uma década. Todo mundo fazia a mesma coisa por 10 anos. Só que depois passou pro quê? 3 a 5 anos, depois para uma estação. Hoje, no ecossistema do TikTok, das redes sociais, essa aceleração absurda de tendências, uma microtrend, ela dura em média algumas semanas, às vezes até alguns dias. Algumas desaparecem antes de você terminar de comprar a peça que representava tanto aquela estética. Então, Clean Grow, Quite Luxury, Mob Wife, Coastal Grandmother, Coquette, Dark Academy, Balletcore, Brett, tudo, gente. Cada uma dessas estéticas teve aquele seu momento de pico e cada uma dessas estéticas foi substituída por outra antes mesmo de você terminar as suas compras. E sabe o que essas estéticas têm em comum? Elas exigem compras específicas para cada uma. Você não pode ser só uma Mob Wife com um guarda-roupa ali de Clean Grow. Cada nova estética é um guarda-roupa novo. Cada nova estética é mais dinheiro gasto. E cada nova estética é mais conteúdo consumido, mais engajamento gerado, mais algoritmo alimentado. Vocês estão entendendo que é um sistema, não é uma coincidência? É um modelo de negócio que vai e funciona muito bem. E sinceramente, eu e você, todas nós estamos dentro desse modelo, a menos que você decida conscientemente sair e
criar o seu estilo próprio. Dito isso, vamos entender por que seguir tendência é tão fácil e tão viciante, né? Porque, gente, eu preciso ser muito honesta com você que me assiste, sobretudo, né, que a maioria das pessoas não falam aqui. Seguir uma tendência não é fraqueza, é uma psicologia básica. Você quer pertencer, você quer estar lá com as pessoas. Então existe uma razão muito profunda, muito humana, muito documentada pela ciência pro que a gente segue e o que os outros estão usando. Então quando a gente entende essa dinâmica, essa razão, você para ali de se julgar por, eu caí nessa armadilha, comprei uma tendência, e você começa a entender como sair dela, que é uma coisa normal, gente. Desde o dia 1 da história humana a gente tem atitudes, a gente compra coisas para sermos aceitos na nossa sociedade. Então o ser humano, ele é um animal social, né? Então durante a maior parte da história da humanidade, pertencer a um grupo não era uma preferência, era o quê? Sobrevivência. Você precisava fazer parte de algo. E quem ficava de fora do grupo, ficava de fora da proteção, do alimento, da reprodução. Então o cérebro humano, ele evoluiu para detectar sinais de pertencimento e afastamento com extrema sensibilidade. Então a roupa, ela sempre foi um dos sinais mais visíveis de que a gente pertence a algum lugar. Inclusive os pesquisadores de psicologia social, eles chamam isso de conformidade normativa. Você adota o comportamento do grupo para ser aceita, mesmo que não concorde ali internamente com aquele comportamento em geral. No experimento clássico de Solomon Asch, na década de 1950, participantes davam respostas obviamente erradas sobre os tamanhos de linhas, simplesmente porque o grupo ao redor deles já estava dando aquela resposta. Então a pressão social, ela é tão poderosa que distorce até a percepção objetiva da realidade. Então, como que a gente aplica esse conceito e esse estudo à moda? Quando você vê todo mundo usando uma certa tendência, o seu cérebro, ele interpreta aquilo como um sinal de que aquela coisa é a coisa certa de se usar. Não por vaidade em si, por mecanismo, por um pertencimento. O não seguir a tendência gera um desconforto real, fisiológico. Por quê? Porque o cérebro, ele processa exclusão social da mesma forma que processa dor física. E isso é poderoso, mas ele tem uma virada. Esse mecanismo, ele foi desenvolvido para grupos pequenos, reais, presenciais. A tribo da caverna, a comunidade da aldeia, nunca foi desenvolvido para grupos de milhões de pessoas conectadas pelo algoritmo. Então, quando você sente que precisa usar tudo que tá ali no TikTok muito rápido, você acaba respondendo a um mecanismo evolucionário que não foi desenhado para quê? Para esse contexto e para essa aceleração. E quem entende isso, gente, entende essa distância do aceito e do social, que eu sempre falo, sem se vestir por você e não pelos outros, tem a capacidade de fazer uma escolha mais consciente em vez de ter uma reação automática e aquilo. Você quer se destacar de todo mundo ou você quer ser só mais um? Sempre pensem nisso. Agora vamos para uma diferença que ninguém te ensina, que é a diferença entre estilo e tendência, que eles não são opostos. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para não fazer uma leitura errada do que está dizendo aí, né, para as pessoas. Mulheres ou homens com estilo usam tendência, tá tudo bem, usam com frequência. A diferença é o que? Essas pessoas passam as tendências por um filtro. E o filtro é o que? A própria identidade. O que é esse filtro na prática? É a capacidade, gente, de olhar para uma tendência e de perguntar: isso é meu? Isso tá dentro do meu universo? Pertence a mim ou está apenas na moda? Isso tá em todo lugar? A pessoa que eu admiro tá usando isso? Isso pouco importa. Não tem que ser isso, tem que ser. Isso tem a ver com quem eu sou? Isso conversa com o que eu já construí? Isso acrescenta algo real à minha linguagem visual ou é apenas ruído? Ruído! Põe na sua cabeça, ruído. As pessoas que só seguem tendência, elas não têm esse filtro, esse discernimento. Ou o filtro que elas têm ali externo é o quê? É o que o algoritmo diz, é o que a influencer tá usando que ela segue, é o que parece atual. E isso não funciona pro seu dia a dia, pra sua personalidade. Você tem que se questionar sempre isso, que assim, o critério da seleção tá fora dessas pessoas. E quando o critério de seleção tá sempre fora de você, você nunca constrói nada que seja seu. Você tem que ter a capacidade de escolher o que você usa, quer comunicar. Moda e imagem são poderes, gente. A moda é poder, a imagem é poder. É como, por exemplo, você tentar construir uma casa trocando projeto toda semana. Você nunca termina nada, você só acumula o quê? Fundações abandonadas. Então você vai lá, pega um estilo, fica com uma fundação ali, pega outro estilo, fica com uma fundação. E, gente, existe um sinal muito claro de que isso tá acontecendo. Inclusive, uma maneira muito fácil de identificar é como? Observando as suas fotos de 2 anos atrás e não se reconhecendo. Não só no sentido bom, tá? De ter evoluído, que, né, todo mundo evolui. No sentido mesmo de aquelas fotos ali parecerem ser de uma pessoa completamente diferente. Sem um fio condutor do seu estilo. Sem uma continuidade da sua construção imagética. Então, assim, só uma série de looks que cada um ali pertence a uma estética diferente, que tava na moda ali naquele momento específico, e isso não mostra a sua
sua evolução de estilo. Isso mostra, sabe o quê? Que você tem uma ausência de estilo. Eu, por exemplo, eu posso ali olhar, gente, por anos e anos atrás do meu estilo, mesmo que eu me vista diferente hoje, sempre tem um fio condutor. Seja os max acessórios, as bolsas muito marcantes, as maquiagens, as unhas, sempre tem ali um ponto que é muito específico, essa pegada um pouco mais dark, sempre é a Marcela. E desde adolescente eu sempre tive isso, porque eu sempre criei o meu estilo próprio e não o que as pessoas queriam que eu usasse. Agora, diferente do que é a pessoa que só segue ali tendências e veste as tendências, o que é então um estilo de verdade? Como parece um estilo de verdade? Gente, eu preciso ser concreta aqui, porque estilo é uma palavra que perdeu muito significado, tá? De tanto ser usada de uma maneira banal nas redes sociais. Então eu vou te mostrar o que é na prática. O estilo de verdade tem 3 características que aparecem sempre juntas. Quando as 3 estão presentes, você acaba sentindo. Porque quando uma falta, o look pode ser bonito, mas não tem estilo. A primeira característica, já pega o caderninho, pelo amor de Deus, e já anota que isso aqui, gente, podia ser um curso esse vídeo. Primeira característica, coerência ao longo do tempo. Uma pessoa com estilo parece ela mesma em qualquer foto de qualquer ano. Ela pode sim ter evoluído, ela pode ter refinado, ela pode ter amadurecido, pode ter ficado mais ou menos ousada com o tempo, mas existe um fio entre esses anos. Você consegue sim pegar uma foto dela de 3 anos atrás e uma de hoje e reconhecer que é a mesma pessoa. Não pelo rosto em si, né? Que muita gente fez procedimento, tipo, eu não me reconheço. Mas pelo look, pela energia do look. Segunda característica, convicção no que está usando. Então, gente, isso não é sobre ser arrogante ou sobre se achar, é a ausência de desculpa. A pessoa com estilo, ela não tá gerenciando o look enquanto ela vive. Ela não tá verificando se as pessoas estão aprovando. Ai, gente, será que eu tô na moda? Ai, será que eu tô bonita? Ela não tá com aquela energia de tidinha, sabe? De, ai, será que ficou bom? Ela tem energia de boss, que parece na postura, no jeito de andar, no jeito de se mover. Ela usou, esqueceu que usou e viveu. Ela tá vivendo sendo ela, não as peças que ela está usando. E esse esquecimento é que faz o seu look parecer natural e não uma coisa muito robótica. E por que eu falo isso, gente? Que o natural é o mais difícil de fingir. Você não consegue fingir ser natural, você tem que ser natural. E a terceira característica, o look tem ponto de vista. Então, mesmo que seja um look simples, existe algo ali que é uma escolha. Não uma escolha de tendência, uma escolha de linguagem. Então pode ser uma proporção mais deliberada, uma combinação inesperada que funcionou entre cores e estampas, um elemento que você olha e pensa, gente, isso foi intencional e é dessa pessoa. E isso pode acontecer mesmo que você não consiga ali nomear exatamente o que é esse ponto, mas você sente. E quando as 3 estão juntas, o que dá? Coerência, convicção, ponto de vista. Você está diante sim de uma pessoa com estilo e que, curiosamente, essas 3 características não têm nenhuma relação com quanto a pessoa gastou no look. Eu já falei isso milhões de vezes. O dinheiro, ele dá possibilidades, ele dá ali uma abertura, mas dinheiro não é estilo. Eu conheço milhares de pessoas que têm muito dinheiro e são horrorosas, que não têm estilo, que elas não sabem quem elas são. Elas só querem dinheiro, 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 e isso acaba com a cabeça do ser humano. E aqui, gente, eu vou tocar num ponto que vai te incomodar, você vai ficar chocado, e eu vou pedir até que você ouça até o final antes de reagir ou me xingar nos comentários. Referência é uma das ferramentas mais poderosas do desenvolvimento de estilo, né? Toda pessoa com estilo teve ali uma referência que moldou a sua visão visual. Tudo bem, isso é real, isso é saudável, isso acontece com todo mundo. O problema não é você ter uma referência visual. O problema é ser referência demais. Gente, esse negócio de referência pra mim, ou inspiração, é um ponto muito, muito, muito difícil pra mim. Muitas vezes eu faço podcast ou entrevistas, enfim, as pessoas me falam, quem são suas referências visuais? Quais são suas inspirações de estilo? E tipo assim, eu não tenho, porque eu não consigo, sabe, ser ali uma coisa, meu Deus, aquela é minha referência. Eu tenho várias inspirações e referências que vão de uma arquitetura a uma comida, a uma natureza. Então o problema não é você ter referência. O problema é ser ali obcecado por referências demais. Então existe ali um uso de referências que vai te construir, que vai te ajudar, mas existe também um uso de referência que vai te paralisar. E essa diferença entre os dois é o quê? O seu filtro, o seu olhar. Você tem que treinar o seu olhar, como eu falo em todos os vídeos. Então, quando você usa uma referência como uma construção, você olha para uma pessoa que você admira e você extrai ali um pouquinho. Você pensa, o que ela faz que eu quero aprender também? Qual que é o mecanismo por trás desse look que eu posso adaptar para minha realidade, para o meu estilo? Você pega esse princípio e aplica a sua identidade. E quando você usa referência como cópia, você não pega ali uma referência, você pega o look inteiro e reproduz. Daí primeiro é a mesma peça, depois a mesma combinação, depois a mesma foto, e o resultado é inevitavelmente menor do que o original. Por quê? O original, gente, tem a pessoa que criou o look dentro dele. E a cópia tem você tentando ser outra
pessoa. E tem uma coisa muito específica que acontece com pessoas que vivem em modo de referência excessiva, é o quê? Essas pessoas ficam muito bem na foto. E algo ali é estranho, né, em pessoa. Por quê? Porque a pessoa parece muito robótica, ela parece montada ao vivo, ela não parece que é algo natural e dela. Por quê? Porque o look, gente, ele foi otimizado para um outro corpo, uma outra personalidade, um outro contexto. E quando você tá dentro de um look que não pertence a você, está em movimento, em conversa, em vida real, a dissonância aparece demais, gente. É muito claro pessoas que são as pessoas Pinterest, que tem um pavor por pessoas Pinterest, que parece que, tipo assim, a pessoa não tem personalidade nenhuma, ela só pega, copia e cola. E eu não tô falando, tá, de uma forma dramática, nada disso. Gente, tô falando de uma forma realmente sutil, porque parece, desculpa, parece. E essa é uma dissonância que faz a pessoa ao seu lado ali sentir que tem algo ali ligeiramente fora do lugar, mesmo sem conseguir nomear o que é. Então, referência é material de pesquisa, não é o seu destino ser exatamente igual à sua referência de moda. E agora esse bloco vai desmontar a sua fantasia, né, que é aquela fantasia que eu ouço com muita frequência, que eu entendo completamente, tá, porque eu também já tive essa fantasia também, que é: um dia eu vou me descobrir, um dia eu vou acordar sabendo qual é o meu estilo, um dia chega a minha vez, um dia, todo mundo olha pra frente, pra linha de chegada, ninguém curte o caminho desse dia. Gente, sinceramente, estilo não é uma revelação, é uma prática, é algo que você constrói ativamente, você testa, você edita, você erra, você acerta, você se refina ao longo do tempo. Então não tem esse ponto de chegada que as pessoas tanto falam, tem um processo contínuo que fica cada vez mais claro, mais fluido, mais você, mas ele nunca termina, até porque o nosso estilo é um reflexo da nossa vida e a gente muda muito, né? Durante a nossa vida, a gente amadurece, a gente toma outros caminhos e a gente vai refinando o que a gente chama de estilo. E quando você entende isso, é muito libertador. Ele não é frustrante. Por quê? Porque significa que você pode começar agora, você pode começar amanhã, você pode começar quando você quiser. Não quando você chegar no peso que você quer, ou quando você tiver mais dinheiro, ou quando você descobrir qual é a sua estética, ou quando você ter o tal emprego. Gente, agora é o que você mais tem de precioso. Agora, com o que você tem no corpo, que você tem no seu guarda-roupa, com o que você tem na sua vida. Comece agora. E põe na cabeça, você precisa parar de esperar que a próxima tendência vai resolver o que a tendência anterior não resolveu. Porque, gente, as tendências, elas nunca resolvem nada. As tendências, elas são um produto externo. E estilo é um produto interno. É um processo interno que você vai fazer com você mesmo. Então, cada vez que você experimenta uma combinação nova, cada vez que você nota o que funciona no seu look, o que não funciona, cada vez que você edita uma peça do seu guarda-roupa, por não ter mais ali a ver com você doa, você vende, cada vez que você resiste a uma compra impulsiva porque você não sabe se é seu, você está construindo o seu estilo ativamente, no silêncio das suas escolhas cotidianas, no passinho ali de formiga, um pouquinho por dia. Então agora vamos ver, gente, no concreto, como que você sai desse modo de seguir tendência e entra no modo de seguir estilo, né? Ter o seu estilo, não em teoria, construir o seu estilo na prática mesmo. Primeiro passo, um arquivo. Gente, pega seu celular agora, abre a sua galeria de fotos, vai pra 2 anos atrás e olha as fotos onde você aparece, não as fotos que estão filtradas ali, lindas no Instagram, fotos normais, sabe, do dia a dia. Fotos de eventos, de onde você vai, você vivendo. Agora você se pergunta, qual dessas versões parece mais você? Não a mais bonita, nada disso, gente. Qual é a mais você? Qual tem energia que quando você olha, você pensa, tipo assim, isso sou eu, esse look sou eu. Anota o que essas fotos têm em comum, não em termos ali de peças específicas, tá? Tipo, ai, tem blazer, não isso. É mais um nível ali de um termo, né? Então, assim, você tem um nível de cor específica, você usa ali proporções que se repetem, você tem um elemento que sempre aparece nos looks, você tem um nível de formalidade mais consistente ou você é mais descolada? Você usa uma textura dominante? Gente, esse padrão é o começo da sua linguagem visual, porque, sinceramente, ela já existe em você só precisa identificá-la. Segundo passo, o teste do filtro. A próxima vez que você ver uma tendência numa rede social, numa loja, num outfit que você admira de alguma influenciadora, para antes de qualquer reação de desejo, tá? Daí você se pergunta, isso combina com o que eu descobri na etapa anterior? Com o que parece mais eu? Se eu usar isso daqui a 2 anos, eu ainda vou sentir bem quando eu ver essa foto? Isso resolve uma lacuna real de expressão que existe no meu guarda-roupa? Se as respostas foram sim, essa tendência entra no seu guarda-roupa. Se qualquer uma dessas respostas sejam não, ela passa. E o terceiro passo é a edição como prática. Então o estilo, gente, como eu disse, ele se constrói. Não só pelo que você adiciona, ele se constrói mesmo, principalmente pelo que você remove. Então uma vez por estação ali, faz um passo, sabe, pelo seu guarda-roupa, traz as suas perguntas sobre cada peça. Então isso ainda é meu, isso ainda combina com a pessoa que eu sou, isso era do meu passado, isso eu consigo me ver novamente usando, quem que eu sou agora. Por quê? Porque esse exercício, ele vai doer ali nas primeiras vezes, mas ele vai te implicar em reconhecer o dinheiro gasto em
erros, fases que ficaram pra trás, tendências que você comprou e que não eram você. Mas é exatamente esse processo de edição, que ela tem que ser honesta, tem que ser você com você mesmo, que vai deixar o seu armário com fio condutor. E o fio condutor é o que faz o look sair fácil, fluido, coerente todas as vezes que você sair de casa. E o quarto passo, documente o que funciona. Toda vez que você montar um look e sentir antes de sair, tá? Sem precisar de validação externa, antes de sair, uma fotinho ali no seu banheiro, no seu quarto, que você sente que tá certo, que tá com a sua cara, você documenta. Uma foto simples, em qualquer espelho que seja, não pro Instagram. Com o tempo, esse arquivo, ele vai virar o seu mapa. Você vai olhar pra ele e ver ali que tem um fio que conecta tudo. Você vai ver a sua linguagem visual se materializando, né, numa imagem. E quando você vê a própria linguagem com clareza, você passa a fazer escolhas a partir dela. Em vez de fazer escolhas a partir do que você tá vendo no seu algoritmo, de uma pessoa fora ali da sua vida, você se baseia em você. Então tem repetição de cores, de shapes, tem repetição de peças, então essas peças que merecem o seu investimento. Seguir tendências é passivo, é deixar que as forças externas, algoritmos, marcas, ciclos, influenciadoras, decidam como você vai se apresentar para o mundo. Construir o seu estilo é ativo, é uma decisão, e é uma decisão que você toma não uma vez, mas todos os dias, em cada escolha pequena ali no seu cotidiano, o que você veste, o que você compra, o que você descarta, o que você mantém. Gente, não é uma virada, é um processo. Começa pequeno e fica cada vez mais claro com o tempo. E em algum ponto você vai olhar pro espelho, você vai sentir no seu melhor, você vai se reconhecer, você vai se sentir muito poderosa, muito segura para conseguir alcançar todos os objetivos da sua vida, porque nunca esqueçam que, gente, imagem é poder. E aí, meus amores, vocês anotaram todas as dicas? Quero ver, hein? Quero ver as fotinhos lá no Instagram com a canetinha e o caderno. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que eu amei trazer pra vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta coraçãozinho, gente, dá hype aqui embaixo, que vai ajudar muito no canal. Se inscreva, que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Finalizando esse vídeo, continua no canal, que são mais de 900 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já também poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Obrigada por tudo, eu amo vocês demais. Um beijo e até a próxima. Tchau!